Opa, olá pessoal. Muito obrigado aqui pela oportunidade de palestrar. Quando eu vi, assim, eu sou um grande fã da HashiCorp e das ferramentas da HashiCorp. Quando eu vi a opção desse evento, eu trouxe para vocês uma evolução que eu tenho trabalhado em cima com outros autores também sobre a evolução do engenheiro de confiabilidade. E a ideia do engenheiro de confiabilidade também, vou até deixar uma frase aqui. Com um Terraform na mão e uma ideia na cabeça, a gente consegue transformar o mundo. Então, vou trazer uma abordagem hoje, vou deixar para me apresentar quando fizer sentido para vocês, mas eu vou trazer um case para vocês de como eu apresento. Eu não eu coloquei no material aqui da padrão da Hashtalks, porque eu peguei uma palestra que eu montei, ela é inédita ainda, mas por causa que é só meia hora, eu tive que recortar e não perder o sentido da abordagem. Então, perdão aí, mas depois eu compartilho os slides com vocês. E cortei para caber dentro de 30 minutos, mas perdão se eu não conseguir finalizar em 30 minutos, porque o assunto de confiabilidade é enorme. E a ideia, gente, é trazer um case, assim, apresentando como se fosse um formato de case aqui, de como um engenheiro de confiabilidade moderno ele pode utilizar uma série de abordagens, de metodologias, etc. E a gente organiza isso no Framework Prodops para fazer sentido para a pessoa técnica em contribuir com o desenvolvimento de produtos vindo do ponto de vista de confiabilidade. Então, vamos dar início ao nosso case aqui, que eu vou apresentar para... Opa, acabei passando. A ideia aqui é como é que um engenheiro de confiabilidade, no caso aqui o nosso querido John, ele foi chamado pelo Joe, que é um diretor de produtos na empresa fictícia, mas baseada em fatos reais, chamada Magazine Ceará, um grande e-commerce, que precisa dar uma extrema confiabilidade na operação de Black Friday. E o John, com toda a sua experiência de confiabilidade vindo com o Framework Prodops, ele se depara ali com problemas do dia a dia que vem de todos os lados, com extremo ruído, sem entender qual a prioridade. Empresa grande, imagino que vocês passam muito por cenários parecidos, não sei o que está acontecendo, mas chega algo top-down. E muitas vezes você acha um absurdo, mas você não sabe o histórico por trás. Tem problemas mais técnicos, tem problemas mais gerenciais, extremo ruído vindo da perspectiva, vindo de uma perspectiva de camadas diferentes de interesses. Mas quando o John vai implementar ali o Framework Prodops e dá uma confiabilidade no plano, ele se depara também com dúvidas técnicas e a qualidade do dia a dia que impacta não só na expectativa de entregar aqueles problemas mais gerenciais, mais cross, que a companhia entende, com o dia a dia do time. E ele se depara com uma realidade que sempre não tem tempo, está sempre atrasado. Aonde eu chego, inclusive, é algo bastante comum. A empresa hoje tem toda empresa grande, principalmente, tem todas as ferramentas. Você chega, às vezes, tem mais de uma. Cheguei recentemente numa empresa, por exemplo, que ela tinha Datadog, Elastic e Dynatrace, só para vocês terem ideia. Então, não é falta de ferramenta. Só que ele precisa resolver questões do dia a dia, que a maturidade de automatização, a maturidade de observabilidade, a maturidade na jornada SRE é muito baixa. E é muito difícil aplicar SRE na vida real, na prática. Por quê? O SRE Book, e aí eu deixo até uma pergunta aqui para você que está assistindo e para quem vai assistir depois, que não está ao vivo. Eu sempre pergunto nos fóruns técnicos, você leu o SRE Book? E aí eu deixo essa pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Você já leu o SRE Book inteiro? É impressionante como menos de 10% do público leu o SRE Book. Todo mundo acha que sabe o que é SRE, mas quase ninguém leu a Bíblia do assunto. E tem um fato agravante, o SRE é sobre modelo operacional, não é um livro técnico. Não é um livro sobre técnica no sentido de implantar um software, de uma abordagem de como fazer, etc. É o que precisa ser feito.
Ou seja, é um livro de gestão, um livro mais para o gestor do que para os engenheiros, apesar de que é um livro universal sobre a abordagem. Então, além disso, ficam questões não resolvidas porque as pessoas não entendem bem onde está o problema. O que é que acontece? Qual o inimigo que o John vai enfrentar aqui? Quando ele faz uma pesquisa, ele já sabendo que existe uma pesquisa do Gartner antiga, que os dois principais problemas relatados pelos diretores, pelo CEO, CTO, etc., são aceleração da entrega, que é sempre muito lento fazer entrega na companhia, e um melhor alinhamento entre TI e negócio. Gente, esses dois problemas foi o que deu origem ao Manifesto Ágil, à agilidade, nos anos 90. O Manifesto é de 2001, mas a discussão já vinha há quase 10 anos dentro da comunidade que se chamou de ágil depois. Eram os mesmos problemas que a gente tinha, só que complicou mais. Há 15 anos, praticamente, quase ninguém tinha mobile, não tinha smartphone, ainda não era popularizado. Então, sempre complicou-se mais a tecnologia. Agora vem GenAI. A nossa palestra anterior já mostrou ele o poder que a gente tem de desenvolver e programar com toda a stack do HashiCorp, que vai ser bastante útil aqui para o que eu vou falar para vocês. Então, o inimigo principal já é antigo. Para acelerar a entrega, a gente já tem algumas abordagens, inclusive trazendo para vocês a questão do Dora Metrics, para quem não conhece, não vai dar tempo para falar todos os assuntos aqui, já põe aí para pesquisar. Já deveria conhecer, já deveria ser um assunto consolidado. Hoje a gente tem um modelo científico do Dora, em volta do Dora, com um livro bastante consolidado que é o Accelerate, demonstrando o que é um time de elite para fazer entrega. Então, a gente tem toda a tecnologia, a gente tem uma literatura dos últimos 20 anos, aproximadamente, principalmente dos últimos 15, que resolveu a nossa vida como DevOps/SRE. A gente, quando eu olho para trás, há 20 anos que eu cuidava de uma operação, ou seja, já numa visão de produto, time que opera, que constrói é o time que opera, a gente não tinha nada praticamente, era tudo muito artesanal, o deploy era manual, por mais que as ferramentas vendiam que fazia isso assado, era praticamente 100% manual, toda a operação, com script bash para lá e para cá. Hoje a gente tem tudo resolvido, não é por falta de literatura, seja técnica ou seja de gestão, onde é que está o inimigo? E aí é que eu vou trazer a abordagem para vocês de como a gente vai resolver esse problema de acelerar a entrega e alinhar TI e negócio. Bom, meu nome é Cristiano Milfon, eu já tenho 26 anos de carreira, contando desde o ano que eu entrei na faculdade, em 99, venho trabalhando dos dois lados do balcão, como consultoria ou num papel de direção, etc. A minha base é de engenharia, então vim como desenvolvedor, apesar de que eu comecei desenvolvedor/infra num tempo que não existia o termo DevOps, e me tornei gestor nesse modelo, e depois vim me desenvolvendo. E nos últimos 6 anos, aproximadamente, eu tinha trilhado uma carreira de produto digital, cheguei a ser diretor de produto digital, quando a minha base de engenharia me voltou forte para esse assunto, que é exatamente esse problema, como alinhar TI e negócio, como acelerar a entrega, que é a base da engenharia, não tem como deixar a engenharia de fora. E aí eu conheci o assunto chamado ProDops e vim desenvolvendo um framework em cima disso, e trazendo para vocês uma visão para o técnico. Qual é a abordagem que a gente vai utilizar? E depois vocês vão entender onde o Datadog entra e as ferramentas entram em cima disso. Bom, na nossa visão de confiabilidade, a gente é o caminho inverso de um product manager, de alguém que está olhando para o negócio. A nossa preocupação é código em produção, foi aquela frase que eu coloquei no primeiro slide. Código em produção é a única coisa que importa. Se o código não está em produção, ele não vale nada. Ele é só uma ideia que alguém teve. Quando o código vai para a produção, é que o negócio começa. Não existe negócio antes de código de produção. Então a gente olha como vai ser bom em produção. Como vai ser bom em produção vai guiar como eu vou entregar. E como eu vou entregar já definiu a possibilidade, como eu posso descobrir as coisas e como eu vou desenvolver. Então a gente olha de trás para frente, entre aspas, olhando para o produto final e como é a qualidade que eu preciso. Aí tem 3 regrinhas que a gente desenvolveu ao longo do tempo, vindo de toda aquela literatura, juntando com agilidade, com outros conceitos. 3 regrinhas para o engenheiro de confiabilidade. O primeiro é, quanto mais rápido eu colocar em produção, mais rápido eu valido as hipóteses.
Parece lógico, mas a gente de infra, etc., só entra no final da cadeia, principalmente se eu tenho um projeto tradicional. Quando eu entro para fazer as integrações e validar, já estou atrasado. Qualquer necessidade de mudança arquitetural, ferrou. Eu preciso trazer para frente, eu preciso trazer infraestrutura para frente. Então, incidente é como a morte, ela vai vir. É como o imposto, ele vai vir. Então, e muita gente ainda tem isso na cabeça. Ah, mas isso aqui não vai dar problema. Tudo vai dar problema. Tudo pode dar problema. Qual é a ideia? Jogar o mais longe possível. Se eu morrer com 200 anos, tá perfeito. Se eu morrer com 100, já está ótimo. Então, eu vou jogar com o incidente daqui 100 anos. Criar qualidade necessária para jogar o mais longe possível. Mas quando isso acontecer, eu preciso reagir de forma automática para ter o menor MTTR possível. Dentro do framework, a gente trabalha com 2 vetores. Entropia da informação, que é para tirar o ruído, é onde eu vou alinhar TI e negócio, e a intercambiabilidade, ou seja, o quão fácil eu movo as peças. Eu tiro uma peça, ponho outra, que fala muito com resiliência e confiabilidade no fim das contas. O que é que a gente aprendeu ao longo do tempo? A gente foi evoluindo, tinha uma TI consolidada, uma engenharia consolidada nos anos 90, e a gente chegou no começo dos anos 2000 com algumas abordagens diferentes provocando. Kent Beck, pai do XP, trouxe o teste para frente. Cara, isso foi muito bom. Mas ele já tinha provocado de também trazer a questão da entrega. Só que nessa época a gente estava discutindo sobre integração contínua, não tinha quase nada para isso. Enquanto estava discutindo sobre integração contínua, a gente já estava discutindo sobre deploy. E aí nasceu o CI/CD, que se consolidou por volta de 2010, quando a gente também trouxe o deploy para frente. E uma empresa digital hoje de sucesso, o delivery é trazido para frente no discovery. A gente aprendeu nos últimos anos que trazer também a observabilidade para frente melhora ainda mais. Porque eu trago a observabilidade, eu digo como eu vou observar, o que eu vou entregar para validar, e aí eu posso desenvolver guiado por isso. Essa é a abordagem principal. O John analisou a empresa e viu o seguinte, olha, toda a mentalidade aqui é muito analógica. Toda a mentalidade aqui é baseada naquele modelo, bem sustentação, abre um incidente, ou seja, o cliente pega o problema, tem um service desk que começa a tratar, cai no NOC, que vai tentar resolver, com um MTTR horrível. Produto digital tem que ser automatizado. E hoje, com inteligência artificial, a gente consegue crescer e ganhar muito velocidade para tirar todos esses débitos técnicos. Só que aí tem um problema. Vamos voltar para a base da observabilidade. Quando eu vendo a observabilidade hoje, as ferramentas têm uma culpa nisso, a gente vende muito técnico pelo técnico. E aí fica muito focado no que a gente chama de a Melt, pelo menos o nome que a AWS deu depois, que na verdade se chama de Melta. Antigamente, Dynatrace não, desculpa, acho que foi New Relic que convencionou e padronizou a gente chamar de Melt lá atrás, que era Metrics, Eventos, Logs e Trace, e a AWS incluiu o alerta como uma das partículas básicas, que faz muito sentido. As partículas básicas da química da observabilidade. Só que essas partículas, eu estou muito preocupado com o log, se o trace, ela não faz sentido se ela não tiver a formação das células, dos tecidos, etc. Se não tiver isso, não faz o menor sentido. Eu preciso ter jornadas. Quando eu pego a jornada grande de Incident Manager, por exemplo, só o on-call, ele conecta algumas dessas partículas que precisam funcionar junto. Então, quando eu desenho um modelo de on-call inteligente, eu sei, vocês vão pegar templates prontos de instalação e configuração, utilizando algumas ferramentas, todas que estão aqui são puramente exemplos, não estou recebendo nada, infelizmente, por de patrocínio dessas empresas, mas fica o convite aí, Datadog, etc. Você tem um conjunto de ferramentas que hoje você resolve e automatiza todo o fluxo e elas são integráveis com material pronto na internet. Como fazer é fácil. O problema é o que fazer. Então, a gente traz no Prodops aqui uma análise sobre a jornada, entender quais são os cohorts de jornada, como eu divido a jornada de observabilidade,
toda a parte de tratar o log, disponibilidade, métrica, etc., guiado por essas camadas. Quando eu falo jornada, eu tenho subjornadas também. Então, eu preciso expandir essas jornadas. Na hora que eu expando, eu vou encontrando propósito entre essas jornadas. Elas têm propósito de criar um incident management, de criar um ambiente informativo, como é que elas se conectam, como eu integro, quando eu monto esse mapa. Até aí, você tem a literatura clássica de SRE, com todos os livros interligados, explicando muito bem o como fazer isso e como integrar. Tem material disponível na internet. Só que qual o problema? Quando a gente vai para o dia a dia, eu que sou consultor, entro, coloco um projeto de SRE, implanto uma ferramenta com integrações. Quem vai operar isso? Qual é a cultura que se tem? Quem opera? Aí é onde entra o engenheiro de confiabilidade ProDops, uma extensão guiada pelo framework ProDops para o SRE clássico. A ideia do ProDops é para ser super simples. Eu escolho um tema que eu preciso atacar, quente, paralelo à gestão de produto. Eu não estou ajudando ou guiando a gestão de produto. Ela está lá, fazendo o seu planejamento de roadmap, release, e a gente tem um passo a passo de como criar planos de confiabilidade, que aquele release ele faça sentido. Eu não sei qual é, mas eu vou descobrir. Então, tem alguns artefatos, como por exemplo, eu preciso ter um on-page sobre isso. Eu criei o chamado Product Deck, como uma espécie de on-page, baseado no famoso Toyota 3, que a gente usava muito em infra no passado. Eu aprendi a usar isso em 2001, quando eu cuidava de operação, e eu fui aperfeiçoando para ter uma visão de produto. No mesmo on-page, a gente só olhar o tempo aqui, gente, porque eu falo demais e sempre atraso. Eu tenho um on-page onde eu consigo bater o olho, entender o que é que esse produto faz, quais são os serviços principais ou o calor principal, qual é o time de verdade, nós vamos descobrir qual é esse time de verdade, porque uma coisa eu tenho um retiro na loja, que é um serviço aqui do e-commerce, da Magazine Ceará, e tem 5 pessoas dedicadas para o tema, mas o tema é cross dentro da plataforma para fazer o produto retiro analógico. Quem são os responsáveis? Esse é o time de verdade, que é o time que eu vou configurar no acionamento do on-call inteligente. Aí eu descubro qual a arquitetura, qual a matriz de confiabilidade do serviço, vou explicar um pouco sobre ela, os diagramas e vida que segue. Um grande artefato, uma técnica que eu faço isso, é usando a Service Blueprint, que é um modelo que nasceu na administração, é bastante comum em UX, etc., e dentro do Product a gente tem um desenho específico. É o mapear e encontrar as camadas de serviço, que times cuidam daqueles serviços, e isso se torna um grafo, onde todas as arestas desse grafo é um problema, ou pode ser um problema. Então, para eu dar confiabilidade, eu preciso olhar esse mapa, encontrar todas as arestas, focar e priorizar as mais importantes, e ir colocando confiabilidade com tudo que vocês conhecem sobre confiabilidade. Ele é bastante inspirado no modelo chamado Wardley Map, que é uma variação do Service Blueprint, então fica material aí para vocês pesquisarem, de como conectar o serviço com aplicações, enfim. E aqui mais ou menos um desenho para você se basear. Numa jornada de pontos de contato, ou seja, são pontos onde atores poderiam observar algo, vou explicar um pouco mais, que serviços entregam esses pontos de contrato e qual a infra necessária para entregar isso. Na hora que eu começo a desenhar, eu encontro várias dificuldades, porque não basta eu olhar um service map do Datadog, do Dynatrace. Eu preciso entender contexto dentro daquele service map. Eu tenho uma confusão de Kubernetes conversando com EC2, com vários serviços, que eu olho para aquela infra e ela não me conta nenhuma história. Se acontecer um problema, e às vezes lógico, eu fico totalmente perdido. Aí é onde entra, por exemplo, Domain Driven Design. Qual é a ideia aqui do Framework ProDops para o engenheiro de confiabilidade? É o conceito de Observability Driven Design, um aperfeiçoamento em cima do Domain Driven Design. Então, mais um assunto aí para vocês pesquisarem. E eu tenho 3 passos que às vezes não são sequencial, eles não são linear, eu preciso ir e voltar, mas
eu preciso encontrar os eventos de domínio, entender as value stream, e eu vou explicando cada um. Que é como eu conecto o negócio à tecnologia. Na hora que eu faço esses 3 passos, e às vezes não linear e não sequencial, eu consigo criar uma linguagem ubíqua, que é um termo para a gente dizer que é uma linguagem universal para todo mundo. Esses pontos de contato, eles são muitas vezes associados com o status de eventos. Mas são pontos aonde, se eu identificar onde eu vou observar, ele precisa naturalmente enviar pelo menos um evento de domínio. Dentro de um determinado domínio, eu vou ter um evento. Exemplo, numa jornada de compra do e-commerce, eu tenho pontos de contato onde atores se conectam, o vendedor, o comprador, o fornecedor do produto, etc., dentro da jornada, e ele vai lançar pelo menos um evento de domínio. Evento de domínio não estava no livro clássico de Domain Driven Design, foi em livros posteriores, para deixar muito claro sobre como 2 domínios se conversam. São por meio de pulsos, que na prática são eventos que acontecem. Quando eu faço esse mapeamento, identifico os eventos, existe uma técnica, coloquei mais um assunto para vocês pesquisarem, chamada Event Storm. Quando o engenheiro de confiabilidade, guiado pelo Prodops, faz um event storm sobre uma value stream, ele não está vendo nem peça. Eu não quero ver infra agora. Eu só quero entender onde eu vou lançar evento, ou deveria ser lançado evento. Serve tanto para o Discover, software que não existe, como para o legado. Aqui, uma peça X deveria ter lançado um evento. E aí você fornece um plano de instrumentação e você vai guiado. E aí você começa a entender os domínios, os domain, os bounded contexts, ou seja, os contextos delimitados desses domínios. Observa, aqui começa a entrar o Terraform. Eu posso construir as visualizações com Terraform no Datadog, o exemplo aqui da imagem, do plano. Eu não preciso estar instrumentado ainda. Eu já faço a ingestão, se der tempo, que eu acho que não vai dar. Ainda falta mais 100 slides. Não, brincadeira. Eu queria só mostrar um exemplo aqui, mas eu deixo um link no final para vocês rodarem um exemplo gerando uma dashboard com Terraform e alimentando. Mas, enfim. Eu já defino os SLO. Olha como é que eu conectando com o negócio. Eu chamo o negócio, ele não precisa entender o que é SLO, ele precisa entender o que é um contrato que nós vamos ter, técnico, onde número vai significar para ele. E aí ele me diz o seguinte, se a cada 5 minutos tiver menos de 10 grupos criados, isso é um problema para mim. Então, seguindo o modelo conceitual de test-driven design, sempre traz o erro na frente e depois o sucesso. Eu já organizo as minhas dashboards e dou uma visibilidade para o negócio sem o plano estar pronto. Eu estou desenhando junto com eles. Olha, é isso o nosso contrato. O que deveria funcionar ou não funcionar, eu já defini, criei, validei com você. Esse é o nosso protótipo. Agora eu vou implementar o plano. E aí eu vou aperfeiçoando. Não preciso entregar toda a jornada, porque às vezes não vai dar tempo. Mas se eu entregar um pedaço, dentro daquela jornada, tem um serviço de formação de grupo de compra. Eu já consigo fazer um entregável de sucesso onde eu conecto TI e negócio e implementar só esse pedaço. E eu vou aperfeiçoando. Eu vou encontrando o modelo que eu chamo de modelo protagonista, ou seja, as entidades que são mais importantes dentro desse processo guiam aquilo que eu deveria focar. Então, entidades mais voláteis têm um risco maior. Entidades menos voláteis, eu não preciso gastar energia agora com observabilidade. Então, eu já consigo entregar valor super rápido para as áreas de negócio. E aí eu consigo mostrar o meu valor dentro da tecnologia, para eles entenderem realmente o que eu estou fazendo e o que eu estou entregando. Quando eu fiz esse Service Blueprint, eu já praticamente encontrei a arquitetura que eu preciso. Eu avanço no desenho focado daquele serviço que eu estou medindo, não na confusão do Service Map que o meu Dynatrace, meu Datadog vai me entregar. Cada aresta daquela, se eu plotar numa matriz, ele vai me dizer pontos cegos, uma linha que não tem contato entre as ferramentas, mas que se uma ferramenta falhar, se o mainframe falhar, ele para esse serviço inteiro, ou a integração com o mainframe, por exemplo. Essa matriz vai me ajudar a guiar, encontrar esses pontos cegos
e eu consigo extrair pedaços de matrizes, começa a fazer a brincadeira, aonde eu volto a ajudar o negócio a se posicionar e ter um roadmap compartilhado que faz sentido para o negócio. E aí eu vou avançando, eu vou correr aqui, porque o nosso tempo está esgotando, e aí eu vou instrumentar as aplicações. Com base nisso, refino o plano, instrumento as aplicações, vejo a maturidade delas. Então, exemplo com Dora Metrics, vou retroalimentando, monto dashboards para acompanhamento e tenho um plano de confiabilidade. E aqui, em 30 minutos, provavelmente vocês vão ver um desenho de arquitetura em 30 minutos mais completo e com mais informação do que vocês têm no negócio de vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Não deu tempo, queria ter mostrado o Datadog rodando, não sei se ainda dá tempo aí, editores, mas, por exemplo, eu vou deixar aqui um script nos comentários aqui do YouTube para vocês, onde você consegue desenhar todo aquele fluxo, rodar aqui a sua ingestão. Então, tem zero código implementado, mas eu desenhei como a plataforma tem que fazer. Você desenha seu dashboard, apresenta, valida com o negócio. Deixa eu ver aqui, já deveria estar aparecendo. Às vezes o Datadog dá um... Opa, já veio. Você faz a ingestão, apresenta, refina, define e volta para a instrumentação. Só que você fez um trabalho, você fez um preâmbulo de conversar, de encontrar o domínio e entender do negócio. É uma abordagem que eu tenho usado para ter as operações SRE eficientes. Por quê? A gente faz muito projeto SRE, sai da empresa, eu volto, revisito 6 meses depois, não tem mais nada. Ninguém deu continuidade ou morreu. Então, deixa eu parar aqui para não prejudicar meu Datadog. Então, gente, foi uma abordagem que eu trouxe, um conceitual, bem mais conceitual. Vou deixar um link aqui no YouTube para vocês brincarem com esse exemplo aqui. E qualquer dúvida, vocês me chamam ali no YouTube, direto nas redes sociais que eu deixei aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos dar confiabilidade no nosso mercado.